Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao terceiro trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. No próximo domingo, estudaremos a lição de número 6, a sexta lição que está abordando mais um aspecto deste assunto, o ataque contra a família. Foi intitulada pelo nosso comentarista como a sutileza das ideologias contrárias à família. Eu quero, antes de prosseguir, agradecer a você que está nos acompanhando e peço que você fique até o final, que temos assuntos interessantes, temos conteúdos interessantes e adicionais nesta aula de suma importância para você, meu querido professor, utilizar no próximo domingo. Então, neste momento eu quero orar ao Senhor para que Ele nos abençoe em nossa transmissão e que você possa receber a palavra do Senhor e utilizá-la com sabedoria. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, através deste canal, transmitindo a teus filhos esta aula. Assim, Senhor, nos enriquece com a tua palavra para que possamos também transmiti-la com alegria para os teus filhos que estão nos assistindo neste momento. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para o início da nossa aula. Nossa aula começa sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo encontra-se no livro de Gênesis, ou no livro do Gênesis, do princípio de todas as coisas, no capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. A nossa verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Portanto, tenhamos cuidado, porque os ataques contra a família têm sido cruéis e constantes. E nós, como servos de Deus, e nós, tendo uma família cristã bem edificada na rocha eterna que é Cristo, não vamos nos intimidar diante das afrontas, diante dos ataques do inimigo, mas vamos enfrentar e vencer estas ideologias que vêm contra nós para destruir, desmoralizar e arrasar plenamente com a família cristã e, assim, consequentemente, com uma sociedade pautada em princípios cristãos. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do Gênesis, o capítulo 2, versículo 18 a 24. Gênesis 2, 18 a 24, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo objetivo: elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro objetivo: esclarecer as sutilezas
da nova configuração familiar ou das novas configurações familiares. Quarto e último objetivo, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Cada um desses objetivos serão abordados em cada um dos tópicos que serão explanados durante esta aula. Prosseguindo, vamos à nossa introdução. Vamos usar a mesma metodologia de sempre. Vamos ler e comentar se acharmos conveniente ou com aquilo que nós trouxemos para você como acréscimo. Vamos lá? Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre as quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção, nosso olhar, a nossa vigilância, meus amados irmãos. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Nós temos hoje casos de casais que estão fazendo trocas de casais, estão participando de atividades chamadas de swing, e isso está se tornando muito comum. Os casais acham isso muito normal e alguns dizem que é até para fortalecer a união do casal. Ou seja, é a prostituição consentida. Ambos adulteram e acham isso como algo muito normal e natural. Continuando o nosso texto, mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Vigiemos, diz o nosso comentarista. Nós vamos falar sobre essa teoria e vamos também abordar algo que a nossa lição não trouxe para nós, sobre a ideologia de gênero. Eu quero destacar aqui a importância de nós falarmos sobre isso em nossa aula, até porque o nosso tema é a sutileza das ideologias contrárias à família. Vamos, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição: família, projeto de Deus. Este tópico é bem simples. Eu acho que você, professor e aluno, sabe muito bem que a família foi um projeto de Deus para a humanidade. E através dela vieram todos os bilhões de homens que vivem no mundo hoje, e aqueles bilhões, quem sabe trilhões, que já viveram neste mundo, foram resultado da criação especial de Deus, que é o casamento, a união entre um homem e uma mulher, para que haja perpetuação da espécie humana. Prosseguindo, vamos então ao primeiro item do primeiro tópico: uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O destaque que damos é esta primeira parte: o que Deus ajuntou, ou seja, com a fala de Jesus, ou com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus incluiu a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também incluiu a família. Então a família está incluída no plano de Deus. Foi ele quem a criou, foi ele que a formou. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico: a família pode ser considerada como a célula máter da sociedade. A célula máter da sociedade é a família. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Isso é um fato. E esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social.
Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. A família desarticulada, a família desagregada, a família desunida, a família desestruturada é o grande problema que temos na sociedade atual. Famílias que não se entendem, ali começa a violência, ali começa o desentendimento, ali começa a falta de respeito, ali começa a falta de atenção e por aí vai como se fosse uma bola de neve, crescendo ainda mais os problemas da sociedade. Quando uma família tem um ambiente onde reina o amor, o perdão, o carinho, a afeição, o respeito, obviamente isso vai se estender para toda a sociedade. Agora, quando na família temos a violência, o desrespeito, a falta de compreensão, a desarmonia, obviamente isso vai também se refletir na sociedade e vai causar um problema social grande. E é isso que nós estamos vendo hoje, o inimigo de nossas almas atacando as famílias, para assim destruir a sociedade e também destruir a igreja de Deus. Por isso que nós não podemos nos calar. Devemos proclamar a verdade, sustentar a verdade, ensinar a nossos filhos a verdade e assim a verdade da palavra de Deus há de superar todas as mentiras que Satanás queira colocar na mente e no coração das pessoas. Prosseguindo, vamos então ao segundo tópico da nossa lição, fundamentos da família cristã. Primeiro item do segundo tópico diz o seguinte: o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Eu acrescento para você, está em negrito, a seguinte frase: era tolerada em um contexto no qual as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Na verdade, o que nós vemos no Antigo Testamento é que as mulheres que não tivessem um casamento, que não tivessem um lar, elas iam acabar se prostituindo para se sustentarem. Então, muitas delas se submetiam a uma vida de poligamia por causa do sustento, porque senão elas não teriam como se sustentar. Por isso, nós entendemos que no Antigo Testamento a poligamia foi tolerada. Agora, vamos prosseguir. Olha o que diz o nosso comentarista. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, nós temos aí a instrução dada acerca dos obreiros que deveriam ser marido de uma mulher, ou seja, ter apenas um cônjuge. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. O contexto que estamos vivendo hoje é completamente diferente. Aliás, vivemos num contexto da emancipação da mulher. Muitas mulheres estão vivendo sozinhas hoje em dia, porque há oportunidades de emprego para as mulheres, há possibilidades de crescimento em sua carreira, enfim, um contexto completamente diferente do contexto do mundo antigo. Por essa razão, podemos reafirmar que a poligamia não tem nenhum sentido na sociedade que vivemos, apesar de reconhecermos que ainda há famílias que estão vivendo esta forma distorcida e achando muito normal. Hoje nós temos casais que vão para a mídia anunciar que agora tem mais uma pessoa envolvida no seu relacionamento afetivo e ao invés de casal, agora se transformaram num trisal. Isso é visto como a sociedade atual como algo normal, mas isso não é normal. Deus instituiu a família para um relacionamento monogâmico. Lembre-se das palavras do Senhor. No princípio, não era assim. Quando o Senhor Jesus Cristo respondeu aos fariseus em Mateus capítulo 19, ele mostrou que no princípio Deus fez um homem e deu a este homem uma mulher e disse, e serão ambos
os dois uma só carne. Prosseguindo, o casamento bíblico é heterossexual. Amados, nosso compromisso é com a palavra de Deus. Temos dito isto há várias lições. Então, não temos nada a ver com o que as pessoas pensam ou imaginam ou como o pensamento do homem vai mudar de acordo com o tempo. Nós temos a palavra de Deus, imutável, a palavra de Deus que durante séculos tem sido reconhecida como livro sagrado. E ela diz para nós que o casamento é heterossexual. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Nós vivemos tempos em que as pessoas querem separar o sexo do gênero, querem atribuir sexo àquilo que é puramente físico e gênero a como a pessoa se sente naquele corpo. E aí nós temos várias formulações, várias ideias que estão sendo transmitidas. Você pode estar num corpo de homem e, de fato, entre aspas, não ser homem. Você pode estar num corpo de mulher e, de fato, entre aspas, não ser mulher. Isso é o que a sociedade está apregoando, porque separaram a ideia de sexo da ideia de gênero. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que não há terceiro, quarto, quinto sexos. Não. Encontramos na Bíblia apenas duas determinações de Deus. Ou é macho ou é fêmea. O que passar disso é Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Segundo item do segundo tópico, o casamento indissolúvel e confessional. O casamento bíblico é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem, ou o homem não pode separar, nenhum homem pode separar aquilo que Deus ajuntou. Ora, aí nós aprendemos que o casamento é até que a morte separe os cônjuges. Isso nos traz à luz outros ensinamentos que nós já estudamos em lições anteriores e nós não vamos reprisar aqui. Na nossa revista fala novamente sobre o divórcio, mas nós já aprendemos uma lição específica sobre o divórcio e nós temos algo mais interessante para mostrar a você que não está na nossa revista nos tópicos seguintes. Fique atento e você vai perceber. O princípio da confessionalidade. O que é isso? A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte, em outras Bíblias, ou que união tem o fiel com o infiel? Versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu li até o versículo 16. Portanto, o casamento bíblico deve levar em consideração a fé de cada um dos cônjuges, sim, porque eu vou mostrar o perigo dos casamentos mistos em Neemias, no capítulo 13, no versículo de número 23 e 24. Olha o que aconteceu quando Neemias precisou fazer uma viagem e quando ele voltou, olha o que ele viu. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que estava acontecendo? O povo estava perdendo a sua identidade. O povo estava perdendo a sua cultura. O conhecimento da língua estava sendo comprometido com a influência de outras nações, de outros povos. E Deus tinha ordenado que o povo não se misturasse,
porque deles viria o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles deviam manter a pureza da sua raça, para que um dia o Senhor Jesus Cristo viesse, nascesse e morresse pelos pecados de toda a humanidade. Portanto, não podemos nos esquecer desta orientação bíblica. Jovens que estão nos ouvindo neste momento, procurem se casar com pessoas de mesma fé, pessoas com a mesma visão espiritual, pessoas com o mesmo propósito diante de Deus. Pode ser até crente, mas se não tiver os mesmos propósitos, se não tiver a mesma visão, se não tiver os mesmos desejos, por exemplo, se um tem desejo de fazer missões e o outro não tem, haverá problemas nesse relacionamento. Mas, ao perceberem que a visão de ambos se coadunam, sinal que Deus tem propósitos para vocês juntos, unidos. Portanto, é preciso atentar para a confessionalidade, ou seja, para a visão que um e o outro têm da fé cristã e como irão viver o evangelho após unirem-se até que a morte os separe. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, a sutileza da nova configuração familiar. Aqui começamos a trazer novidades para você, meu caro professor e aluno, que não estão abordadas em nossa lição. Vamos lá? Primeira coisa, eu quero mostrar esta imagem. Esta imagem mostra novas configurações de família. Se você olhar para o centro, você vai ver a família, que é chamada família nuclear. Aqui está o homem e a mulher, e gerando seus filhos. Mas olhando para a direita e para a esquerda, você vai ver novas formulações ou novas configurações. Temos hoje famílias de homem e filhos. Temos hoje família de mulher e filhos. Temos também aqui embaixo algo que não é tão anormal assim, quando apenas um assume a responsabilidade sobre os seus filhos. Neste caso aqui, um homem está tomando conta do seu filho ou filha, e aqui uma mulher está tomando conta do seu filho ou filha. Então, estas são apenas formulações simples. Temos muito mais, mas o tempo não nos permite ir muito longe. Isso nos mostra que há novas configurações de família no meio da sociedade. E isso tem mudado até mesmo o conceito de família. E eu vou mostrar para você o conceito que temos hoje em um dos dicionários mais conhecidos do mundo. Mas antes, vamos ao próximo item, que é o primeiro item do terceiro tópico. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia, eu chamo a atenção de você, caro professor, e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Portanto, a nossa Casa Legislativa, onde estão lá os deputados federais e o Senado Federal, não há por parte dos nossos legisladores nenhuma aprovação quanto à união entre pessoas do mesmo sexo. Porém, o STF, que tem nos últimos anos tomado decisões que têm trazido várias repercussões e vários questionamentos no meio da sociedade, decidiu reconhecer a união homoafetiva. Isso em maio de 2011. A partir do entendimento firmado pelo STF, em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele mesmo ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Meu querido irmão, atente para o que vou dizer. Os países, pouco a pouco, estão aprovando a união entre pessoas do mesmo sexo. Ainda há muita resistência
em muitos países para que isso aconteça, mas pouco a pouco nós vemos os países aprovando esta união que não tem nenhum fundamento bíblico. É apenas a sociedade querendo adaptar-se, querendo moldar-se a uma nova forma de constituição familiar. O nosso compromisso como pastores é seguir a palavra de Deus. O nosso compromisso como cristão é seguir as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ainda que tenha sido aprovado, nós, baseado na palavra de Deus, nós não concordamos, respeitamos as decisões do nosso país, respeitamos as decisões pessoais, os desejos pessoais, mas não quer dizer que nós aceitamos como normal e vamos, assim, aderir a esta prática como se ela fosse normal e aprovada por Deus, porque sabemos que não é. Prossigamos, então. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. E aí eu trouxe para você, caro professor e aluno, algo interessante demais. Este dicionário citado no final desta citação, ele traz para nós um novo conceito de família, depois de pesquisar, de perguntar a várias pessoas, de uma pesquisa ampla. Este dicionário muito conhecido, ele trouxe para todos um novo conceito de família. Ora, qual é o conceito de família mais aceito na sociedade de hoje? É este: núcleo social de pessoas unidas. Não fala aqui a quantidade de pessoas, não fala aqui o gênero dessas pessoas, não fala nem o sexo dessas pessoas. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, podem ser heteroafetivos ou homoafetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. É uma definição vaga e aberta para todas as configurações familiares que você possa imaginar. Mas nós sabemos muito bem que por trás disso há uma ideologia contrária à família conforme Deus instituiu, homem e mulher, macho e fêmea, constituídos diante de Deus desde o Éden e até os nossos dias. Esta verdade continua mantida, apesar que alguns não queiram acreditar ou não queiram crer. Nós ainda professamos o que a palavra de Deus nos orienta. Item 2 do terceiro tópico: sexualidade não binária. Uma pessoa não binária, binária significa macho e fêmea, homem e mulher. Não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente, meus amados irmãos, isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos. Portanto, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dizendo o seguinte: eu nasci com o corpo de homem, mas eu posso, durante a minha vida, variar. Eu posso, durante um tempo, resolver ter o gênero masculino e posso, durante a minha vida, desejar ter o gênero feminino. Ou, em um determinado momento, eu não tenho nenhum dos dois. Ou, quem sabe, eu posso ter os dois. E assim, irmãos, nós temos uma abertura para que as pessoas decidam por si só, não de acordo com o seu corpo, com o seu sexo, aquilo que eles desejam ser. É uma abertura para a aceitação
de todas as formas de expressão sexual. Pasmem, tem pessoas que estão nem se sentindo mais como ser humano. Tem pessoas que estão se vestindo e se comportando como animais porque entende que ele não é homem, não é mulher, ele pode ser um animal e se veste e se comporta como um animal doméstico, por exemplo. Deus tenha misericórdia de nós, que possamos levantar a bandeira da palavra de Deus e defender a fé cristã e os princípios bíblicos ainda em tempos conturbados como este que estamos vivendo. Prosseguindo, eu trouxe algo que não está na nossa revista, mas eu creio que devemos falar sobre isso, sobre a ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero propõe? Eu trouxe alguns itens, não vou comentar muito porque são autoexplicáveis. Vamos lá? Diz assim, o que pretende os defensores da ideologia de gênero? Primeiro, anular a divisão natural e bipolar entre homem e mulher. Segundo, opor-se à natureza do indivíduo. E mais, destruir a noção de família tradicional. Mais ainda, incentivar a educação sexual nas escolas, mesmo contra o consentimento dos pais. É algo plenamente invasivo, porque nós, os pais, devemos educar os nossos filhos. Permitir que até mesmo crianças sejam submetidas à cirurgia de mudança de sexo. Então, logo a criança manifeste alguma disforia de sexo, ou seja, algum comportamento que não está de acordo com o que o seu corpo representa, essa criança deve ser submetida a uma cirurgia e aí, a partir de então, receber hormônio, porque ela não se sente homem, mesmo estando num corpo de homem, e não se sente mulher, mesmo estando num corpo de mulher. Então, logo na infância, já se procura moldar o seu corpo, submetendo a criança a cirurgias de mudança de sexo. Prosseguindo, legitimar perversões sexuais previamente consentidas. Impor leis que forcem os outros a aceitar os diversos gêneros. Criar uma linguagem própria. E nós até nos espantamos quando alguém fala assim, boa noite a todos, todas e todes. Porque é uma forma de influenciar na linguagem, porque a língua, ela também tem uma grande influência sobre os comportamentos. Assim, a ideia é colocar nos nossos documentos não mais pai e mãe, mas colocar progenitor 1, progenitor 2, ou então deixe em branco, porque naqueles lugares ali, porque naqueles espaços podem ter o nome de 2 homens ou de 2 mulheres. Isso tudo vai influenciando para poder moldar a sociedade, aquilo que eles pensam como normal. Os inventores desta ideologia que querem incutir na mente e no coração das pessoas este tipo de ideia e de comportamento. E por último, punir quem não seguir as imposições. E isso tem gerado conflitos no meio da sociedade. Punição para aqueles que, porventura, por algum momento, pronunciam uma palavra que é entendida como uma ofensa para essas pessoas. Irmãos, nós estamos realmente no fim dos tempos. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para enfrentarmos estas oposições à família. Vamos ao quarto tópico da nossa lição: princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro item, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir os valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Meus amados, nós como pais temos uma obrigação de zelar pelos valores cristãos e assim transmitir aos nossos filhos o valor da pureza, o valor da santidade, o valor do temor do Senhor, claro, o valor do respeito à vida, sim, do respeito ao outro indivíduo, sim, é claro, mas não podemos deixar de transmitir os princípios bíblicos, porque eles dão a base para uma vida sadia, para uma vida sexual sadia, para uma vida familiar sadia. A crise atual da família é uma crise de valores. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução, uma palavra muito conhecida hoje
nas universidades, a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família. Então, o que vemos hoje na sociedade é uma crise de moralidade e ainda mais uma inversão de valores, onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Nós, por exemplo, somos tratados como homofóbicos porque não aceitamos, segundo os preceitos bíblicos, uma relação homoafetiva como algo normal. E aí somos criticados porque estamos fazendo um ato de violência, homofobia. Não, nós não temos fobia a ninguém e a nada. Simplesmente defendemos os princípios bíblicos. Nós conhecemos e temos pessoalmente muitos amigos que são homossexuais. O respeito é mútuo entre nós e eles. Porém, os valores estão aqui dentro de nós. E nós transmitimos isso aos nossos filhos e a quem nos ouvir, assim como você está nos ouvindo neste momento. Prossigamos o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes, ou seja, igreja onde tem a palavra de Deus, igreja que tem uma escola dominical bem estruturada, igreja que tem um bom ensinamento bíblico. Esta igreja vai fortalecer as famílias que ali congregam. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Ou seja, toda família fortalecida com os valores cristãos bem vividos, ela atua na igreja, ela está ativamente participando da igreja do Senhor. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Portanto, diante disso, eu oriento a todos os professores que estão nos ouvindo. Fale com os seus alunos abertamente e diga: tragam seus filhos para a escola bíblica dominical, porque este é o lugar onde se começa a aprender e a desenvolver o caráter cristão e onde são transmitidos os valores bíblicos cristãos para uma vida familiar sadia. Vamos, portanto, à nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para, entre aspas, turbinar o relacionamento. Como falamos no início, o caso de casais que procuram o swing ou a troca de casais e testemunham que após aquela troca de casais o relacionamento ficou mais forte. Irmãos, isso é fomentar o adultério, um adultério consentido, uma prostituição consentida, onde a pessoa vai para um determinado lugar e ali se relaciona com várias outras pessoas e depois sai de lá o casal dizendo que o casamento foi fortalecido. Ainda que pensem assim, o casamento ali foi desestruturado na sua base, porque o casamento é entre um homem e uma mulher que vivem a sua intimidade, um para o outro, até que a morte os separe. É um engodo do diabo, diz o nosso comentarista. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Eu te convido para a 7ª lição do 3º trimestre de 2022, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Será uma lição importante para falarmos deste assunto. Depois teremos mais lições importantes, como o enfraquecimento da identidade
pentecostal, a sutileza do movimento dos desigrejados, a sutileza contra a prática da mordomia cristã, também falaremos, a sutileza das mídias sociais, depois a sutileza da espiritualidade holística e, por último, resistindo às sutilezas de Satanás. Estamos quase chegando no meio deste trimestre e eu convido você para a próxima aula, a 7ª lição, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Eu agradeço a você que esteve conosco até este finalzinho de aula e eu peço a você, compartilhe este conteúdo com um professor, com um aluno e nos ajude a divulgar o nosso canal e assim continue orando por nós para que Deus possa nos dar graça e que as nossas famílias possam resistir às ideologias que se apresentam e que combatem aquilo que Deus estabeleceu como tão sagrado que é a família cristã. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.